Retomando o começo do parágrafo. Essas evocações turbilhonantes e confusas nunca duravam mais que uns poucos segundos. Muitas vezes, a breve incerteza quanto ao local em que me achava também não deixava distinguir, uma das outras, as diversas suposições de que era feita. Como não podemos isolar, vendo um cavalo na corrida, as posições sucessivas que nos mostra o cinescópio. Mas ora um, ora outro, eu havia revisto os quartos que habitara na minha vida, e acabava por lembrá-los todos nos longos devaneios que se seguiam ao despertar. Quartos de inverno, onde, quando estamos deitados, aconchegamos a cabeça com um monte de coisas disparatadas. Um canto do travesseiro, a parte superior das cobertas, a ponta de um chale, a beira da cama e um número de débat rosé. Coisas que, por fim, começamos a afirmar bem, segundo a técnica dos pássaros, calcando-as indefinidamente. Onde, num templo glacial, todo o prazer consiste, onde aqui está retomando o elemento quarto, né? Onde, num templo glacial, todo o prazer consiste em se sentir separado do exterior, como a andorinha do mar, que faz seu ninho no fundo de um subterrâneo no calor da terra. E onde, mesmo quarto, estando aceso o fogo a noite toda na lareira, a gente dorme sob um grande manto de ar quente e enfumaçado, cortado de lampejos dos tições que se avivam. Espécie de alcova impalpável, de caverna aquecida, escavada no seio do próprio quarto. Região ardente e móvel em seus contornos térmicos, arejada pelos sopros que nos refrescam o rosto e provém dos ângulos, das partes vizinhas à janela ou distanciadas da lareira e que se resfriam. Quartos de verão, e aqui com um travessão, ele retoma o que ele começou umas 15 linhas atrás, né? Quartos de inverno, tem toda essa explicação que a gente teve. Quartos de verão, onde gostamos de ficar unidos à noite morna, onde o luar, apoiado nos postigos entreabertos, postigos são aquelas uma portinha numa outra porta ou na janela, né? Quartos de verão, onde gostamos de ficar unidos à noite morna, onde o luar, apoiado nos postigos entreabertos, lança até o pé da cama a sua escada mágica, onde se dorme quase ao ar livre, como o abelharuco. Abelharuco é um tipo de ave, né? Acho que tanto é que na outra tradução na outra tradução foi traduzida só como ave. Prefiro essa daqui porque a regra é quanto mais próprio o termo, quanto mais específico, melhor, né? E a gente sabe que o Proust é bem específico. No próximo livro, por exemplo, acho que não é nesse, no próximo livro tem uma cena em que a gente vai caminhar por um bosque, e aí o Proust vai começar a falar sobre as flores, os nomes das flores. É uma coisa horrível e maravilhosa ao mesmo tempo. Horrível porque a gente percebe a nossa ignorância, maravilhosa porque se a gente adquirir esse conhecimento, a coisa fica muito mais viva, né? Então, abelharuco é um tipo de pássaro que come abelhas, né? Por isso, abelharuco, né? Deixa eu voltar um pouquinho, então. Quartos de verão, onde gostamos de ficar unidos à noite morna, onde o luar, apoiado nos postigos entreabertos, lança até o pé da cama a sua escada mágica, onde se dorme quase ao ar livre, como o abelharuco, embalado pela brisa na ponta de um galho. Às vezes era o quarto em estilo Luís XVI, tão alegre que até na primeira noite não me sentira muito feliz. Desculpe, não me sentira muito infeliz. E onde as colunatas, ou seja, as pequenas colunas, né,
coluneta, é um outro jeito de dizer, onde as colunatas que sustentavam levemente o teto se afastavam com tanta graça para mostrar e reservar o local da cama. Às vezes, ao contrário, era outro quarto, pequeno e de teto tão elevado, aberto em forma de pirâmide à altura de 2 andares e parcialmente revestido de mogno, onde desde o primeiro segundo eu fora moralmente intoxicado pelo aroma desconhecido de patchouli. Patchouli pode ser traduzido, é um tipo de capim-limão, na verdade. Okay? Então, é um tipo de capim-limão fininho. Okay? Eu fora moralmente intoxicado pelo aroma desconhecido do patchouli, convencido da hostilidade das cortinas roxas e da indiferença insolente da pêndula, que tagarelava bem alto como se eu não estivesse ali. A pêndula do relógio, né? Que fazia o barulho constante, bem alto. Onde um estranho espelho impiedoso de pés quadrangulares, barrando obliquamente um dos cantos da peça, ocupava à força, na suave plenitude do meu campo visual de costume, um lugar que não estava previsto, onde o meu pensamento, esforçando-se durante horas por se deslocar, por se expandir em altura, a fim de tomar exatamente a forma do quarto e preencher até em cima o seu gigantesco funil, passava noites de muito sofrimento enquanto eu estava estendido na cama, os olhos erguidos, os ouvidos ansiosos, as narinas rebeldes, coração palpitante. Até que o hábito houvesse mudado a cor das cortinas, fizesse calar a pêndula, derramasse piedade no espelho oblíquo e mal dissimulasse, se não expulsasse por completo, o cheiro do patchouli e diminuísse sensivelmente a altura aparente do teto. Bom, primeiro, uma coisa que eu sempre enfatizo, né? Se você ler isso daqui e não repetir mais uma vez, se perde tudo, né? Mas lembre-se, olha que ideia fantástica que tem aqui, né? Você tem essa ideia que o teu espírito, ele preenche o lugar em que ele está, para que ele, uma vez acostumado, né, ele possa se sentir mais tranquilo. Eu tive essa experiência umas semanas atrás, eu fui para uma nova igreja, visitei uma igreja, e essa igreja era quase uma catedral, né? Então o teto altíssimo, né? Uma igreja muitíssimo ampla, e o meu espírito vagava por aquilo ali. Vagava a todo momento, né? A todo momento eu vagava. Meu olhar era chamado para o teto a todo momento, né? É claro que ali, sorte minha, tem toda um propósito de contemplação. É bom que o meu espírito tenha feito isso, né? Mas eu me imagino tendo que dormir no meio daquela igreja, né? E vamos tirar o elemento religioso só para ficar mais próximo aqui. Então eu vou ter que dormir num lugar amplo como aquele. A todo tempo o meu espírito vai tentar se localizar, né? Onde que eu estou? E ele vai tentar visitar todas essas partes e vai se sentir muito perdido. E aí acrescente a isso sons diferentes, como é o caso da pêndula, cheiro diferente, como é o caso do patchouli, né? Então o seu espírito fica perturbado. É claro que isso acontece com todos nós, mas com o nosso narrador numa medida muito maior. Primeiro porque ele é mais sensível e segundo porque ele presta atenção a essas coisas. Talvez para nós, meros mortais, nós vamos sentir um simples desconforto, né? Um simples desconforto. Tá meio estranho dormir aqui, não é? Não, né? Mas ele explora isso e consegue explicar, por exemplo, essa expansão do espírito, né? Só para terminar, eu vou propor um desafio para você. Eu vou propor você reler esse parágrafo, ok? E reler umas 2 vezes, ok? Lembre-se que o propósito aqui desse canal é aí o contrário do que geralmente se faz, né? Eu não quero que meus vídeos sejam produtivos, eu não quero que nós consigamos de uma vez avançar na leitura, ok? Isso daqui é poesia em prosa,
Então merece ser lido como poesia várias vezes, até que isso penetre no seu espírito e a sintaxe e toda a complexidade seja entendido de modo natural.